essa história da pregadora é muito engraçado, porque às vezes fala assim, Lilian, a pregadora. Agora eu sou Lilian, a pregadora. Então, gente, eu ando com martelo e prego o tempo todo, porque apareceu uma oportunidade, eu estou pregando, né? Mas é muito bom estar aqui. E esse tema, e hoje acho que vocês foram percebendo, né? Que o mover que o Senhor está fazendo aqui, desde os louvores, né? Depois aqui o pastor Cláudio também, pincelando algumas coisas, e que tem trazido, eu estava assim, Senhor, esses louvores, eu creio que tu estás fazendo um caminho para poder ir já enchendo o coração de fé. E isso é importante, né? Porque nós somos mais que vencedores, o Senhor já conquistou isso para nós, mas nós temos que nos apoderarmos disso pela fé. Ele já conquistou vitórias, Ele já transformou, Ele já nos fez mais do que vencedores. Mas agora o resto está com a gente. Está com a gente aí, a bola está na nossa mão, se a gente vai acreditar nisso ou não. E naquilo que a gente acreditar, vai ser como nós vamos andar. E é em cima disso que a gente vai estar batendo esse papo. Deixa eu pegar aqui. Pode ir? E aí eu queria conversar com você. Plástica, para quê? Aí alguém me fala, Lilian, peraí, está tudo errado. Porque o tema é mais que vencedores. Acabou de estar aqui na tela e você vem falar de plástica. E você vai falar o quê? Vai falar que a favor ou contra? Gente, eu não estou aqui para fazer apologia à plástica, nem para falar a favor ou contra, porque até, né, eu já estou até precisando dar os retoques, mas eu quero que a gente, a partir desse tema, a gente chegue no que significa ser mais do que vencedores. E quando a gente fala de plástica, como eu disse, não tem problema nenhum. Ninguém fazer plástica, não tem problema. Desde que você escolha alguém competente, um médico competente, que seja algo que você gosta, está tudo tranquilo. Mas, ao longo que a gente observa que pessoas fazem plásticas, às vezes existem plásticas que são bem sucedidas. Olha só, né? A pessoa deu um retoque e ficou legal. Concordam comigo? Agora, às vezes, existem plásticas que ficam mal sucedidas, como é esse caso. Era muito melhor antes das plásticas, não é verdade? Então, como eu falei, não tem problema nenhum a pessoa fazer plástica. Não tem problema, desde que você sabe o que você está fazendo. O grande X da questão é que hoje em dia muitas pessoas estão fazendo plásticas, tanto que ficam bem-sucedidas ou que ficam mal-sucedidas, mas muitas pessoas estão fazendo plásticas no seu exterior para poder tentar consertar algo no seu interior. Tentam pegar e consertar, acertar uma pálpebra, fazer uma plástica, colocar um botox, fazer uma cirurgia de retirada de gordura, ou seja lá o que for, para poder tentar suprir necessidades, carências que estão lá dentro. E aí, gente, independente das plásticas serem bem-sucedidas ou mal-sucedidas, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque olha o que diz em Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E olha esse outro aqui, Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, o que adianta? Como eu falei, não tem problema nenhum fazer. Mas o que adianta eu fazer plásticas no meu exterior, se o que está no meu interior vai refletir claramente, diretamente no meu exterior? Eu posso fazer a melhor plástica que existe, mas se o meu coração estiver triste, se eu estiver amargurada,
se eu estiver passando por algum momento difícil, por alguma crise, isso vai se refletir no meu exterior, por mais bem-sucedida que tenha sido a minha plástica. Então, a solução para isso é essa aqui. Cuide do seu coração. Por quê? Porque, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende da condição do seu coração. E quando a gente fala de coração, queridos, a gente está falando do nosso próprio espírito. Quando na Bíblia, só para vocês poderem entender, quando na Bíblia fala do espírito, né? Nós somos um espírito que possuímos uma alma, né? Uma mentalidade e habitamos no corpo. E quando na Bíblia fala do nosso espírito, é a mesma coisa que estivesse falando do nosso coração, e vice-versa. Quando falar do coração, é o teu espírito, quem você é de verdade. Então, acima de tudo, guarda o teu coração, guarda quem você é de verdade, porque é justamente lá de dentro que vão vir as fontes de vida para você. A palavra de Deus diz que os homicídios, os furtos, tudo vem do nosso interior. Então, a gente tem que ver, a gente tem que guardar mesmo, para que a gente não ande segundo algo ruim que esteja dentro de nós. Então, pegando esse detalhe, se eu sei que tudo que vem do meu coração, e isso determina como eu vou andar, eu queria te fazer uma pergunta. Mas antes eu vou ler isso aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, com plástica ou sem plástica, com plásticas bem-sucedidas ou com plásticas mal-sucedidas, o Senhor chega para você e fala assim, olha só, independente de qualquer coisa que esteja no seu exterior, creia que você é mais do que vencedor por meio daquele que já te amou, que é Jesus Cristo. Então, firmado nisso, o que te define? O que te define? O que faz você andar em vitória ou em derrota? O que te define? Se a palavra de Deus já te diz de antemão que você é mais do que vencedor em todas as coisas por meio daquele que te amou. Então, o que te define? O que faz você, pessoalmente, crer que você é um vencedor ou que você é um derrotado? Será que são as circunstâncias? A gente vai ver algumas coisas aqui que têm a capacidade, se nós deixarmos, de definir quem nós somos. E a primeira delas é essa, circunstâncias. E olha o que diz esse versículo de Abacuque. Ainda que a figueira não produza frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim, todavia, ainda assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Quando a gente olha esse versículo, a gente olha assim, gente, está tudo mal, né? A situação está crítica e a gente tem que entender o contexto. Naquela época, essa questão da agricultura, da pecuária, era o forte, era a grande fonte de sustento da época. Então, não é só assim, não tem, hoje não deu ali, não tem azeitona, não tem figo. Não, é mais do que isso, era fonte de renda. Era aquilo que fazia parte da subsistência daquelas pessoas. Então, quando eu chego e falo, olha só, as figueiras não estão produzindo frutas, as parreiras também não tem azeitonas, as ovelhas não estão mais nos campos, os gados não estão nos currais. Eu estou dizendo de uma situação que pode apontar para o caos, porque é uma situação que vai atingir diretamente uma vida até mesmo familiar.
porque ela vai mexer com a questão da subsistência, e se mexeu com a questão da subsistência, isso poderia abrir, assim, uma cascata. Problemas em cascata. De repente, começa aí um problema familiar, porque não tem condições financeiras. De repente, como está faltando alimento, pode desencadear uma questão até física mesmo, de saúde. Olha o caos se instalando. Mas isso era naquele contexto antigo. Mas nas nossas vidas hoje, quantas vezes a gente pode chegar e falar assim, ainda que a minha família, ainda que o meu casamento não esteja dando frutos, ainda que o meu ventre não esteja produzindo, ainda que a minha situação financeira esteja assim, está sumindo tudo, não tem mais nada no curral, não tem mais nada, ainda que o desemprego chegue, ainda que a doença chegue, porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, as circunstâncias, o dia mau chega. Nós somos mais que vencedores, sim, mas a palavra de Deus diz que nesse mundo, nós teríamos aflições. Então, o dia que tem problema, o dia mais difícil, o dia da dificuldade chega, e às vezes chega no de repente. No de repente, eu perdi o emprego. No de repente apareceu uma enfermidade em alguém da família ou na minha própria vida. No de repente houve uma perda de alguém, seja por uma morte física ou às vezes por uma quebra de relacionamento. O de repente chega. Eu tive a oportunidade há aproximadamente 1 ano atrás de falar dessa mensagem lá na Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, né? E naquela época, quando eu fui lá, foi a primeira vez que eu tinha, não só que eu tinha ido lá, mas fui falar dessa palavra, a minha mãe estava junto. Ela foi com ela, meu esposo, a Socorro foi junto e acho que a Ana também foi junto. E nós estávamos lá. Só que, de repente, 1 ano depois, eu estou falando de novo essa palavra. Mas a minha mãe não está mais aqui, porque alguns meses atrás ela faleceu e agora está morando com o Senhor. Então, o de repente chega, mas olha o que Abacuque fala, olha só, está tudo errado, está tudo esquisito, mas mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Tem uma outra tradução que fala assim, eu exultarei. Exultar, gente, tá muito feliz. E sabe por que ele falava isso? Por causa disso aqui, olha a continuação. Ele exulta no Senhor, porque o Senhor Deus é a minha força. Ou seja, Ele é a minha fonte de coragem, o meu exército invencível. Queridos, não interessa a circunstância que você está passando. É difícil, eu não estou negando a dificuldade, pode ser a mais difícil possível, mas o teu Deus, Ele é o teu exército invencível. Não há nada que possa derrotá-lo. Mas Ele continua, Ele fez os meus pés, olha, firmes e seguros. Eu estou nesse momento difícil, eu estou passando por uma tribulação, mas eu não estou vacilando, meu pé está firme, porque eu sei em quem eu tenho crido. E aí ele continua, e me faz caminhar para frente com confiança espiritual. Não são as circunstâncias que vão te paralisar, a não ser que você deixe. Se você deixá-las, podem te paralisar, sim. E impedir que propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Agora, se você estiver firmado com o Senhor, Ele faz com que mesmo em meio às circunstâncias difíceis, você caminhe com confiança espiritual, porque a tua força e a tua vitória não está em você mesmo, mas está nele. E aí continua, me faz caminhar em lugares altos, em lugares de desafio e de responsabilidade. Tem uma outra tradução que fala assim, que me faz caminhar altaneiramente. Caminhar altaneiramente é caminhar de cabeça erguida. Não no sentido de
erguida de orgulho. Não, mas é assim, não, eu sei, de novo, em quem eu tenho crido, então eu posso caminhar confiante, eu não preciso andar cabisbaixo, porque eu sei que eu estou passando por esse momento difícil, mas o meu Redentor vive. E Ele, por fim, se levantará e pelejará ao meu favor e vai me dar a vitória. Queridos, creia nisso. Creia. Creia que Ele é poderoso, Ele te faz mais vencedor, mais do que vencedor. Olha o que a gente leu alguns slides atrás. Em todas as coisas. Mais do que vencedor em todas as coisas. Não tem nada que possa te impedir. E eu acho que eu já expliquei aqui, uma vez eu falei. Uma outra vez que eu preguei, o que é ser mais que vencedor. E eu falei outro dia lá na Atos também. Mais que vencedor, para vocês entenderem, é o seguinte. Imagina uma luta de UFC. Imagina a luta. Aí tem lá os 2 lutadores, né, que vão disputar o cinturão. E aí eles estão lá lutando. Aí tem lá o lutador, está lutando. Bate, apanha. Mas no final, teve lá o lutador X, venceu. Ele venceu e, né, apesar de ter apanhado, também ficou todo feliz, ganhou o troféu, ganhou o cinturão e ganhou um cheque com não sei quantos $1.000. Muitos $1.000. Ele é o quê? Vencedor, não é verdade? Porque ele lutou e ele venceu aquela luta e recebeu o prêmio dele. Mais que vencedor é a esposa dele, que estava lá na plateia, toda linda e formosa, que não apanhou, não lutou, mas vai chegar e vai desfrutar daqueles não sei quantos $1.000 junto com ele. Isso é ser mais do que vencedor. E deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que você é a noiva de Cristo. E Ele já venceu, Ele já lutou, e Ele já venceu e já conquistou a vitória, toda a vitória que você precisa na cruz do Calvário. Ele já fez isso por você, então agora basta você apenas desfrutar, crer e desfrutar dessa vitória que Ele já conquistou para você. Por isso você é mais que vencedor. Então não permita que as circunstâncias te definem. Não permita que as circunstâncias digam que você é fracassado ou qualquer outra coisa, porque mesmo em meio às dificuldades você é mais que vencedor. A segunda coisa são as pessoas. Gente, as pessoas têm uma capacidade, às vezes, de nos definirem de novo, se nós deixarmos. Quantas palavras que ferem são proferidas de lábios de pessoas? Quantas palavras às vezes, fofocas, intrigas, sonhos de Deus são abortados pela boca de outras pessoas, que chegam para você e falam assim, Deus falou isso para você? Você acha que Deus vai fazer isso com você? E sonhos deles são abortados. Rótulos são colocados em muitos de nós. Ah, você é isso. Ah, você não vai conseguir isso, ou você não vai fazer isso porque você tem esse estereótipo. Quantas vezes, né? Deixa eu contar para vocês algo que aconteceu comigo, muitos anos atrás. Quando a gente tem um buraco aqui, já é a segunda vez que eu quase caio nesse buraco, né? Mas, de novo, se eu quase cair, vai ser no poder, tá, gente? Não vai ser no... deixa eu contar algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu, quando fui, né, faixa de 18 anos, por aí, fui fazer o vestibular. E o sonho do meu pai era que eu fizesse medicina. Era o sonho dele, gente. E aí ele estava aquilo, medicina, tá bom. Fui tentar o vestibular para medicina, não passei. E ele, não, você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo. E aí eu falei, não, eu vou orar. A primeira vez eu não orei, não, vou ser sincera. Eu fui na onda dele e achei, isso mesmo, e fui. E aí eu comecei a orar, pedir a direção de Deus para a minha vida, nessa área. E fui percebendo claramente uma direção muito forte, muito clara de Deus, com muita paz no meu coração para fazer
tentar o vestibular para enfermagem. Eu gostava muito da área de saúde. E eu fui fazer, eu falei, não, eu vou fazer isso, é isso que eu vou fazer. E aí chegou o dia em que eu fui contar para ele que eu ia fazer o vestibular, não para medicina de novo, mas para enfermagem. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, o sonho dele era que eu fizesse medicina, porque ele falava assim, já pensou eu chegar para os meus amigos e falar, olha lá a minha filha, doutora Lilian? E aquilo para ele era assim, algo que ia trazer orgulho. Né? Então, tinha essa motivação. E aí eu fui chegar para ele e falar que eu não ia fazer medicina. E fui falar. Quando eu falei isso, gente, ele pegou, o quê? Você não vai fazer isso? Gente, eu me lembro claramente. Eu falo com vocês, eu lembro da cena, mas não tem dor não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Foi perdoado, vocês vão ver o que eu vou falar. Foi perdoado, não tem dor nenhuma, virou um testemunho. E aí, quando eu contei para ele, ele falou, você não vai fazer medicina? E ele fechou a mão para me dar um soco no rosto, porque eu não ia fazer o que ele queria. Ele só não conseguiu fazer isso porque a minha mãe, do alto dos seus 1,48 m, se interpôs no meio e falou, se você encostar nela, eu acabo com você. Ela estava, né, cheia da unção ali, né? Porque eu acabo com você. E aí ele falou a seguinte frase para mim, você não vai servir para nada, a não ser... mas antes de eu contar isso, nós lá na igreja, vou deixar vocês no suspense, né? Lá na nossa igreja, na época, né, a gente tinha o hábito de, um pouco antes do culto, né, os jovens, muitos jovens, nós ficávamos na porta da igreja e assim, no entorno da igreja, distribuindo folhetinhos evangelísticos e convidando as pessoas para o culto. E eu fazia isso também junto com os jovens e ele sabia que eu fazia isso. E aí a frase dele foi essa, para vocês poderem entender. Você nunca vai servir para nada, a não ser para ficar na porta de uma igreja, distribuindo folhetinho. E na hora que eu falei isso, na hora que ele falou isso, eu virei para ele, eu não tive raiva, eu não tive tristeza, assim, meu mundo caiu, não, nada disso. Muito pelo contrário, foi o Espírito Santo, eu senti um amor por ele tão grande, que eu virei para ele e falei assim, olha só, não estou querendo te desrespeitar, de maneira alguma, mas se essa for a vontade de Deus para a minha vida, é isso que eu vou fazer. E é justamente nessa vontade que eu vou ser bem-sucedida, porque aonde nós estivermos dentro da vontade de Deus, é aí que nós vamos prosperar. E é claro que eu quase que apanhei de novo, né? Mas, gente, essa frase, essa sentença, vamos dizer assim, poderia ter anulado a minha vida se eu tivesse deixado. Poderia ter mexido na minha vida espiritual, na minha vida emocional. E, gente, eu fico olhando assim, eu vejo o amor de Deus, eu vejo tanta coisa que Deus tem feito na minha vida. Só hoje, literalmente hoje, agora, eu estar aqui, isso é muito mais do que eu imaginei, do que eu sonhei. E se isso é consequência de distribuir folhetinho, eu vou ser sincera, eu quero é mais. Mas, assim, eu cheguei para ele, queria que ele entendesse o seguinte, olha só, a vida com Deus é muito mais importante. Sabe por quê? Porque, olha só, olha o que o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, queridos, quem diz quem você é o teu Deus. Não permita que palavras que ditas por pessoas, muitas vezes, assim, até mesmo sem saber, às vezes elas não têm intenção de mal, mas às vezes existem pessoas que sim. Não permitam que palavras humanas determinem o teu futuro.
Mas creia que o teu Deus, Ele que tem pensamentos bons a teu respeito, Ele que conhece o teu futuro, Ele que sabe a direção certa para você seguir. Então, ao invés de ficar com os teus ouvidos abertos, ouvindo só o que A, o que B, o que C diz, para ouvir o que o teu Deus diz a teu respeito. E anda por essa palavra. Anda pelo que Ele fala ao teu respeito. Não permita que o inimigo te coloque assim, num poço sem fim, porque você ouviu A, B ou C. E em nome de Jesus, queridos, se já chegou diante de vocês em algum dia na história de vida de vocês, alguma palavra, alguma sentença de morte, sabe? Quebra isso, corta, repreende em nome de Jesus, vai falar, eu não vou me guiar por isso, eu vou me guiar pelo que o Senhor diz a meu respeito, porque o preço que Ele pagou por você foi muito alto, para que você se renda ao que outra palavra que não seja a dele diga sobre você. A terceira coisa, os bens materiais. Tantas pessoas hoje em dia falam assim, eu só vou me realizar quando eu tiver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, olha só, eu não consigo, eu não consigo assim, me sentir completamente feliz, completamente cheia satisfeita, porque eu não tenho o carro do ano, porque eu não tenho ainda a roupa que eu quero. Eu só vou me sentir realizada o dia que eu tiver uma casa maior. Enquanto eu não tiver... Queridos, olha só. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E continua, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, creiam nisso. O Senhor, Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Não tem problema nenhum em você sonhar em ter algo melhor. Não tem problema nenhum em você sonhar em ter um crescimento financeiro ou material. Não tem problema. Mas não permita que isso dirija a tua vida. Não permita que isso seja o alvo da tua vida, porque o próprio Paulo diz, se a nossa esperança está somente nessa vida, nós somos os mais infelizes das pessoas. Porque nós estamos aqui para viver por um propósito muito maior do que isso. E o Senhor se preocupa com você. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer até mesmo infinitamente mais. Além de tudo que pedimos ou pensamos. Então, pega os teus sonhos, derrama diante dele, sim. Coloca diante dele, mas creia que ele é poderoso para te sustentar todos os dias, para não deixar faltar nada. Um versículo que eu sempre falo, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, porque o Senhor é fiel. Creia nisso. Sabe, busca o Senhor em primeiro lugar, tenha nele o seu maior prazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor significa, olha só, se deleita nele. Deixa Ele ser o principal para você. Deixa Ele ser o mais importante para você. Sabe por quê? Porque quando você deixa Ele ser o mais importante na tua vida, aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais quer, as outras coisas ficam em segundo plano. E aí Ele olha para você e fala assim, esse coração está posicionado. Esse coração,
eu posso dar o que eu quiser e o que eles quiserem, porque eles não vão sim, deixar com que o seu coração perca o foco. E, queridos, e aí ele vai e te surpreende, te surpreende, te surpreende. Então, não tenha medo. Confia nele. Confia, creia que ele está mais atento às tuas necessidades do que você mesmo. E creia também que ele está mais atento aos teus sonhos do que você mesmo. Quantas vezes ele nos surpreende? E ele é inesgotável. E a última situação que pode tentar nos definir, que são os sentimentos ou os pensamentos. Gente, isso aqui é terrível. Sabe por quê? Porque os sentimentos, eles são reais. Isso que eu contei de problemas de circunstâncias, dessas questões que nós somos pegos de surpresa, trazem muitas vezes não, trazem sentimentos que às vezes acabam com a gente, eles são reais. São reais, são muitas vezes perdas, problemas, enfermidades, trazem dores lá na nossa alma que são reais. Eu não estou falando, não tem que sentir dor, a tua mãe morreu, tu tem que não estar nem aí, Não, não é isso. As dores são reais, as emoções são reais. O que a gente não pode deixar é que elas dirijam a nossa vida. O que a gente não pode deixar é com que elas definam quem nós somos. Essa é a diferença. Os nossos pensamentos também. É uma frase que eu tenho falado lá na Atos, dando aula, é que nada é do nada. É uma frase profunda. Nada é do nada. Mas sabe o que significa isso? Tudo começa com um pensamento, queridos. Tudo começa com um pensamento. As coisas que nós vivemos não acontecem do nada, tudo começa com um pensamento. E se nós não levarmos os nossos pensamentos cativos a Cristo, cativos à palavra de Deus, nós seremos guiados muitas vezes por pensamentos que são completamente contrários à palavra de Deus. E aí nós iremos caminhar por eles. E de repente estaremos indo numa direção completamente contrária àquela que a palavra de Deus tem para nós e a vontade de Deus tem para nós. Então, não permita que os sentimentos ou pensamentos guiem, determinem quem você é. E olha aqui o que o Senhor fala. Sabe por que eu não preciso deixar? Porque Ele diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo, não importa as lutas que você tem tido com os teus pensamentos, eu estou contigo para te ajudar, para poder enxugar, tirar essa tristeza, enxugar essa lágrima que está descendo. Eu estou contigo para te dar força, para vencer aquela tentação que não para de estar ali no teu pensamento. Ele está conosco. Ele nos dá força, queridos. Isso é dia a dia. Deixa eu falar uma coisa. Nós fomos libertos. A palavra diz que nós éramos escravos do pecado. Escravos de pensamentos desse mundo. Hoje em dia, nossa natureza mudou, nós não somos mais escravos disso, mas nós continuamos tendo que lutar com pensamentos contrários à palavra de Deus. Mas o Senhor te ajuda. Olha aqui numa outra versão, esse versículo. Eis que eu estou sempre contigo, permanecendo convosco perpetuamente, independente das circunstâncias e de todas as ocasiões, até o fim dos tempos. Então, as tuas emoções, mesmo sendo reais, não permita que elas dirijam a sua vida, mas deixa que o Espírito Santo te guie. Independente de onde você esteja. Então, em cima disso tudo, eu queria te perguntar de novo. De novo, eu vou ler isso aqui, outro, né? Olha o que antes diz. Olha, eu vou fazer a pergunta, mas olha o que Paulo diz. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho,
Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos, vocês não precisam deixar com que ninguém ou nada te defina, sabe por quê? Porque quem está contigo é Cristo. É Ele, a nossa força, a nossa vitória não está em nós mesmos. Nós não somos mais do que vencedores pelo que nós fizemos ou pelo que nós conquistamos. Nós somos mais do que vencedores pelo que Ele fez por nós. Então, por isso, eu posso caminhar. E olha que Paulo fala, eu aprendi o segredo. De tanto estar passando por momentos difíceis ou momentos bons, eu aprendi o segredo. É confiar em Deus, porque Ele está comigo em qualquer situação. Então eu te pergunto mais uma vez, o que te define? Cadê a Priscila? O que te define? O que faz com que você ande em vitória ou em fracasso? Eu estou terminando. Olha aqui. Essa é a resposta. Para você andar como mais do que vencedor. Essa é a resposta. Assuma a sua identidade de nova criatura. Olha o que diz o versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, isto é, enxertado nele, unido a Ele, pela fé nele como Salvador, ele, essa pessoa, é uma nova criatura, renascida e renovada pelo Espírito Santo. As coisas antigas, ou seja, a condição moral e espiritual anterior, já passaram. Eis que novas coisas aconteceram, porque o despertar espiritual traz uma nova vida. Essa é a forma com que você tem que andar como mais que vencedor, assumindo a tua identidade de nova criatura. Mas isso não acontece automaticamente. Acontece automaticamente, sim, na questão espiritual, quando você nasceu em Cristo, renasceu em Cristo. Automaticamente a tua natureza mudou de uma natureza pecaminosa para uma natureza santa, para você ser uma nova criatura. Mas a partir daí, quantas lutas nós enfrentamos para assumirmos, nós já somos nova criatura, mas para assumirmos essa identidade. Priscila. Queridos, as circunstâncias, as pessoas, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, ou até mesmo a força da pressão dos bens materiais, querem fazer que a gente ande todos os dias assim, como um doente, sem vida, um preso, um medroso, um miserável, um inseguro, um falido, um fracassado. Essas situações e o próprio inferno, o inimigo mesmo, o diabo, ele quer que a gente ande assim, vestindo essa roupa de fracassado, de inseguro, de miserável. Ele sabe que você já é uma nova criatura e que ele não vai poder fazer nada para mudar isso, porque, como eu falei, é uma questão de natureza. Mas aí ele quer fazer com que na sua mente você não creia na obra que Cristo fez por você. Ele quer fazer com que na sua mente você não assuma o que Cristo conquistou para você na cruz. E ele quer que você não, eu sou um doente mesmo, eu sou sem vida, eu não valho nada, eu não tenho valor,
sou um zero à esquerda. Não, você vale muito, você vale o preço do sangue de Jesus. Então, quanto você não vai conseguir vencer as batalhas da sua vida, enquanto você estiver vestindo esse casaco de velha criatura. Você é nova criatura, mas a decisão de vestir esse casaco ou não é nossa. Queridos, creia numa coisa. A maior vitória da tua vida foi a de se tornar uma nova criatura. Sabe por quê? Porque foi a vitória de Cristo na cruz que te tirou das trevas e te trouxe para o reino da poderosa luz dele. Essa foi a maior vitória da sua vida. Muito maior do que qualquer outra coisa. Essa foi a maior vitória, porque é uma vitória eterna. Agora, a força da nova criatura não está apenas em saber que ela é uma nova criatura. Eu criei na salvação, e agora eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. A força da nova criatura, guarda isso, querido, não está apenas em saber que você é uma nova criatura, mas está, Priscila, está em você andar como uma nova criatura. Então joga fora os rótulos que as circunstâncias, que as pessoas, que os bens materiais, que as emoções, que os pensamentos querem colocar sobre você. E decida, é uma decisão pela fé. Decida todos os dias a vestir essa roupa aqui. Essa é a vestimenta da nova criatura. Essa é a vestimenta de alguém que é mais que vencedor e que não apenas sabe que é mais que vencedor, mas decide caminhar pela fé como mais que vencedor. E essa realidade, essa roupa diz o seguinte: que você é vencedor, que você é perdoado, que você é justificado, que você é filho, que você é amado, que você é redimido, que você é favorecido, que você tem paz, que você é liberto, que você é curado. Essa é a tua realidade, querido. Esse é o teu eu verdadeiro. Esse é quem você é em Cristo. Então assuma essa realidade e ande por isso. Isso é uma escolha diária. Porque quando nós acordamos, e se a gente não fizer nada, a gente já está andando como velha criatura. Mas todos os dias fala assim: não, eu decido ligar, como diz o pastor Hélio Peixoto, ligar o meu homem interior. E eu vou andar como Deus disse que eu sou. Eu vou andar firmado naquilo que Jesus já conquistou por mim. Queridos, façam isso. Aqui está a tua vitória. Mas Lília, olha só, não está dando. Eu sei que a hora já passou um pouquinho, gente, mas me dá só pouquinhos minutos. Lília, não está dando. Como que eu vou fazer isso? Olha a situação financeira que eu estou vivendo. Como eu vou andar como alguém que é favorecido? Sim, queridos, a palavra do Senhor diz: eu sou o teu Jeová Jirê, que supre todas as coisas, que provê todas as coisas para você. Mas Lília, a realidade não é essa. Eu estou doente, olha aqui, isso aqui no meu corpo. A palavra diz que Jesus já conquistou na cruz, já levou sobre si todas as tuas enfermidades. Então você já é curado pela fé. E para cada dificuldade o Senhor tem uma promessa de vitória, porque Ele já te disse: você é mais que vencedor. Fique de pé, a gente está terminando. Decida, é uma decisão. Decida vestir diariamente o teu casaco de nova criatura. E decida andar nessa verdade. Amém? Porque assim você vai andar. Olha aqui, o último slide.
Levante-se e enxergue tudo na sua vida através do fundamento da obra da cruz. Ande na identidade que Cristo conquistou para você na cruz, que é a identidade de mais que vencedor. Amém.